Olá, paz e graça, meus irmãos, sejam todos bem-vindos de volta ao canal Yahushua Reina para Sempre, com a série com o tema Filhos de Deus, carnais e espirituais pós-dilúvio, depois do dilúvio. Já agradeço a todos, queridos irmãos, pelas suas participações, pelas suas visualizações, pelas suas inscrições. Já agradeço mesmo em todo o meu coração. Fique à vontade, o comentário está aberto. Eu sou Fernando Pereira Batista, do canal que passa o conhecimento verdadeiro da história, das evidências, das escatologias, das arqueologias. E nós vamos avançando aqui nesse entendimento da Bíblia. Acreditamos nos livros apócrifos, chamados apócrifos banidos. Acreditamos na veracidade da Bíblia, que deram o nome de canônico, canônica. Então nós temos a Bíblia como completa, plena, inteira, para nós ter um entendimento perfeito do Criador, para nós entender do princípio ao fim o que está escrito nessa história e que os livros apócrifos confirmam a Bíblia. Então nós aqui estamos passando esse conhecimento. Já agradeço mesmo aos irmãos as suas participações. Os irmãos, fiquem à vontade para se inscrever nesse canal, se você sentir em seu coração. Eu peço de vez em quando, aqui nem todos os vídeos, para que o YouTube entenda, e faça esse canal crescer, que automaticamente o YouTube entende, então faz o canal crescer. E isso é muito relevante para nós aqui no canal Yahushua Reina para Sempre. Fica à vontade para comentar, fica à vontade para dialogar. Aqui nós precisamos ter um diálogo, sim. Os comentários estão abertos para que os irmãos venham comentar, se concordar, concordar. E nós vamos chegando a um perfeito entendimento da Bíblia, da história, e isso é maravilhoso. Quero já agradecer mesmo pelas visualizações. Nós estamos aqui com quase 250 vídeos. Depois nós vamos gravar vídeos em áudios, em imagens, narrando os livros banidos. Muitos livros eu tenho aqui para estar narrando aqui no canal Yahushua Reina para Sempre. Muitos livros que nós não temos o acesso, não temos o conhecimento, então eu vou estar fazendo alguns vídeos narrando também. Tem muitas coisas boas, revelações espirituais vindo por aí para você aprender aqui no canal Yahushua Reina para Sempre. Yahushua Reina para Sempre é no Yiddish, perto do hebraico que ficou perdido, e o nome Jesus é um nome português, Brasil, aonde nós sabemos que não tinha um J nas escrituras gregas, não tem o J, mas seria Jesus. Mas o importante, como eu já falei, nós não temos radicalismo aqui de palavras, não é um canal radical, não, nada disso, meus irmãos. Então, nós usamos o nome Jesus. Você pode usar esse nome, clamar esse nome, você pode buscar por esse nome, que eu tenho certeza que pela Bíblia, pelo entendimento da Bíblia, do Espírito de Deus, você será ouvido sim. Porque nós falamos português Brasil, nós nascemos aqui no Brasil, nós não somos de outro país, nós não pertencemos às tribos que ficou, as tribos de Israel, as 12 tribos. Então, nós falamos a nossa língua e Deus entende e responde sim. Não temos esse negócio de radicalismo aqui, que o nome não é esse, que você falar esse nome, você está falando errado. Não. Você busca a Deus com entendimento, com o seu coração, com a sua alma, e Deus ouvirá. E trará a tua resposta, trará a paz, a alegria, trará cura. Então é isso que nós ensinamos aqui no canal Yahushua Reina para Sempre. Porque aqui nós não temos doutorado, não temos teologias modernas, teologia básica, porque isso é tudo falácia da religião. Aqui nós não acreditamos no judaísmo,
não acreditamos no cristianismo, não acreditamos no islamismo. Tudo que é ismo é rejeitado aqui no canal Yahushua Reina para Sempre. Algumas coisas dessas religiões, que é milhares de religiões aí no mundo atual, nesse século 21, e devido aos séculos que vem passando, anos, décadas, vem crescendo muito essa religião. Mas muitas religiões têm pontos certos sobre a Bíblia, sobre a história, e outras religiões, e muitas falando assim, acreditam na mesma coisa que nós acreditamos. E nós, no canal Yahushua Reina para Sempre, e o canal Luzes da Graça, não acreditamos tudo no que está escrito lá nas religiões, fala assim, mas tem alguns pontos lá, alguns entendimentos lá que eles estão corretos e outros não estão. É isto que eu estou passando aos irmãos. Não é que eles estão 100% errados, nem 100% certo. A mesma coisa aqui é no canal Yahushua Reina para Sempre. Não estamos aqui 100% certos, mas nós buscamos a perfeição. Nós estamos buscando o entendimento perfeito. Não estamos com a verdade absoluta, como muitos canais aí acham que está. Ficam com esse achismo, categoricamente falando, esse achismo de pensar que está com a verdade absoluta. E muitas coisas estão erradas, fora, equivocadas. E nós, aqui no canal, acreditamos que todas as profecias estão cumpridas. Nós acreditamos que Yahushua, Jesus, já voltou de uma forma em glória espiritual. Nós acreditamos, aqui no canal Yahushua Reina para Sempre e o canal Luzes da Graça, acredita que o juízo em 70 depois de Cristo não foi um juízo que Deus fez. O Deus da Bíblia não fez um juízo físico, a destruição física, a queda do templo, a derrubada do templo pela dinastia Flaviana, com o general Tito. Não acreditamos que o juízo já aconteceu, mas de forma espiritual. Deus destruiu os espíritos, condenou, sentenciou as almas dos ímpios. Nós acreditamos que o juízo que Deus fez foi um juízo espiritual sobre a alma, sobre o ser espiritual que existiu. Nós acreditamos no ser espiritual que existiu de Adão até o juízo. Nós acreditamos, não acreditamos que exista mais. Acreditamos que ele não teve um corpo, que não vestia roupa vermelha, que não tinha chifre, que não tinha rabo, nada disso. Nós acreditamos que ele existiu de Adão até o juízo espiritual que aconteceu em Jerusalém. Enquanto Deus fez um juízo espiritual, o ser espiritual criado na mente de Eva, juntamente com seu marido Adão, eles criaram pela natureza humana, não que a natureza humana era Satanás, como muitos acreditam aí em canais em graça, que a natureza humana era Satanás. Nós não, nós acreditamos que através dessa natureza humana, Adão e Eva e Adão, criaram o ser espiritual, que era o poder que estava sobre eles, que se opôs ao próprio Deus quando eles quiseram conhecer, passar do limite. Quando eles passaram do limite, quiseram conhecer em nome do próprio Deus. Eles quiseram conhecer aquilo que Deus proibiu para eles. Os irmãos estão entendendo? Então eles criam o ser espiritual, e este ser espiritual, ele atua por meio da natureza humana. Eu vou repetir isso para vocês. Ele atuava por meio da natureza humana, por vínculo da natureza humana. Não que a natureza humana era o próprio ser, como muitos canais maiores que estão totalmente equivocados, que acham que estão com a verdade, estão ensinando que a natureza humana era o próprio Satanás, tudo era o homem, tudo era o inimigo, era o obstáculo, era alguns pontos. Eles estão certos que a palavra Satanás é o adjetivo, que é obstáculo, adversário, né?
aquele que atrapalha, mas nós acreditamos que Adão e Eva, eles criaram um ser espiritual. Também quero lembrar os irmãos que nós não acreditamos aqui que Deus criou o mal. Nós, do canal Luzes da Graça e do canal Yahushua Reina para Sempre, não acreditamos que Deus criou o mal. Deus não criou o mal. Quem criou o mal, quem trouxe o mal, quem trouxe as trevas para o mundo foi o próprio Adão, quando ele desobedece a Deus, quando ele desobedece ao Criador. Também não acreditamos que Deus, o próprio Criador, amaldiçoou a sua criatura, como muitos estão ensinando aí, que Deus amaldiçoou Adão e Eva. Deus não amaldiçoou Adão e Eva. Deus expulsou, lançou fora do jardim e disse: maldita é a terra por causa de ti, homem. Então Deus amaldiçoou o pecado, as práticas de Adão e Eva. Tudo que era mal foi amaldiçoado, não a própria pessoa de Adão e Eva. Os irmãos estão entendendo? Mas eles estão ensinando muitas aberrações, que Deus criou o mal, que Deus mata, que Deus fez Adão para pecar. Também acreditamos que Adão era um anjo, era um querubim, era um serafim, falando assim, um serafim ou querubim. O livro de Segredo de Enoque, o livro de Enoque, diz que ele era o segundo anjo que Deus colocou na terra para governar, cuidar do físico, cuidar da marquete, cuidar das coisas do reino físico que Deus entregou para Adão cuidar. Ele era um ser iluminado, ele era um ser de luz, ele era perfeito, ele era um anjo que estava ali e que ele tinha o Espírito de Deus, porque muitos estão ensinando que ele foi feito somente do pó da terra. Depois eu vou estar falando, ensinando a vocês que como que era Adão antes do pecado e Adão depois do pecado. Vai ser um vídeo, 2 vídeos que eu vou estar fazendo, 2 ou 3 vídeos, para nós ter um entendimento perfeito e derrubar essa aberração de ensinamento de ateus que estão aqui dentro das plataformas digitais, ensinando somente a matéria. Estão ensinando que Deus estava só na terra, que Deus não estava no céu. Ora, se Deus criou Adão só do pó, do Nefesh, e ele não era um anjo, então o homem não foi criado do invisível, ele foi criado só do visível. E isso é uma mentira. Dentro de Adão, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, ele foi criado com o poder invisível, com o espírito e com a matéria formada, a matéria perfeita antes do pecado que estava aqui na terra. Vou mostrar a vocês os elementos que Deus fez o corpo de Adão. Vocês vão ficar impressionados com todos os elementos da carne, dos ossos, dos olhos, do cabelo, da pele, do sangue. Isso vai ser muito relevante, tá bom, meus irmãos? Então eu estou aqui fazendo essa introdução já há 13 minutos para mostrar o que o canal Yahushua pensa, ensina, acredita. Então nós acreditamos em um Deus bom, num Deus maravilhoso, num Deus que é amor, num Deus que disse: eu não tenho prazer na morte do ímpio. Ele não tinha e não tem prazer na morte do ímpio. E nós também não acreditamos que exista mais ímpios. Nós não acreditamos que exista mais filhos da perdição, que era colocado aqui na Bíblia, essa palavra filho da perdição. Nós acreditamos que depois do juízo feito por Deus, juízo espiritual que caiu sobre Jerusalém, e do juízo físico que o ser usou as mentes da dinastia dos soldados romanos para destruir o templo, para tirar a vida, biologicamente falando, dos discípulos, perseguir os discípulos, matar com mortes cruéis, em fogo, em madeiros, enforcados. Esse foi o juízo que o ser espiritual fez, o físico, enquanto Deus ele fez um juízo espiritual sobre o próprio ser e os anjos que estavam em prisão. Deus, no juízo, ele fez um juízo espiritual sobre os 200 anjos, juntamente com o anjo Azazel e o anjo Samiasa, lá em 70. Ele fez o juízo espiritual, a qual está escrito que Judas escreveu, falou sobre o livro de Enoque, que
Os anjos ficaram em prisões eterna para o grande juízo daquele dia que já aconteceu, que não vai acontecer no futuro incerto. Estes anjos já foram eliminados juntamente com aquele que dominava a mente dos homens. Os irmãos estão entendendo? Gênesis capítulo de número 15, ou Gênesis capítulo 11, desculpa aqui, já estou indo para o 15. Nós vamos levar essa série de vídeos até Sodoma e Gomorra para nós entender os juízos de Deus e o juízo físico que o ser espiritual fazia através das almas, a qual não tinha o entendimento de Deus, que ele adotou aquelas almas, ele adotou a alma de Caim. E a Caim não temia Deus. Caim, ele era um filho adotivo desse ser espiritual, mas ele era filho de Deus carnal. Ele era um filho de Deus carnal. Assim como Caim assassinou, assim também Adão pecou. E Adão não deixou de ser filho de Deus, não deixou de ser filho de Deus também, Caim também não, e nem seus descendentes. Os irmãos estão entendendo? Então, é um equívoco que estão ensinando aí. Duas sementes. Sim, mas de forma errada. Vamos lá. Chegamos agora à confusão das línguas. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. Eu fiz a parte 6, continuação, falando que essa língua, aqui no capítulo 11 de Gênesis, poderia ser a língua era aramaica e hebraica e aramaica, porque os babilônicos receberam essa língua, os sumérios, a língua aramaica ou arcaica, enquanto os hebreus, os filhos de Eber, receberam a língua hebraica. Os irmãos estão entendendo? Depois passou a ser os israelitas, filhos de Israel. Então vamos lá, versículo de número 2. E aconteceu que, partindo ele do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. Então está aqui os filhos de Sem, Cã, Jafé, pós-dilúvio. Depois do dilúvio, eles se unem, eles estão falando a mesma língua, Gomer, Cã, os filhos de Gomer, os filhos de Cã, os filhos de Jafé, Elão, os filhos primogênitos de Jafé estão falando as mesmas línguas, e eles vão para um lugar e se unem, e esta união aqui, meus irmãos, é negativa. Não é uma coisa boa. Porque tem um ditado que diz aí que muita amizade demais, avançada, a amizade que passa dos limites, não tem propósito bom. Quando nós se unimos com propósito para buscar o Espírito, entender a Bíblia, ter um perfeito entendimento sobre Deus, quando nós se unimos perante o Criador, é bom. Unidos, falando a mesma língua com o Espírito, com Deus. É bom, é uma união maravilhosa. Mas essas pessoas, do capítulo 11, os filhos de Cã, Sem, Jafé, os filhos de Cã, Jafé e Sem, os canitas, os semitas, os jafetitas, eles agora estão planejando algo ao contrário, se opondo. Os irmãos estão entendendo? Eles se opõem a Deus, porque Deus não fez eles para estar em um só lugar. Deus, na criação de Deus, a criação de Deus é perfeita, que Deus fez eles para espalharem, para ocuparem a terra pós-dilúvio. Deus fez eles não para estar unidos, mas fez eles para espalhar sobre a terra. Espalhar sobre a terra. Os irmãos estão entendendo? Capítulo 1 de Gênesis, Deus disse que
que era para ele crescer e multiplicar. Nós já lemos, já entendemos, está escrito, Deus disse: crescei e multiplicai. Foi isso? É a vontade de Deus. Depois do dilúvio, ele se une em um lugar, ele sai da arca. Nós conhecemos a história, já falei para você que aconteceu com Cã e Noé. Nós também acreditamos no livro dos gigantes. Eu estou lendo o livro dos gigantes, dos Nefilins. Também estou lendo um pouquinho o livro de Anarque, depois do dilúvio. Anarque ou Anarquins, depois foi chamado depois do dilúvio Anarquins carnais, e os Nefilins espirituais antes do dilúvio. Anak, nós vamos entender, ter esse entendimento perfeito, e vamos entender que estes gigantes tinham uma genética angelical, tinham uma genética no sangue da mulher de Noé, a Cainar, ou das suas 3 noras, as esposas de Sem, Cã e Jafé. Eles passaram pela água a genética desse hibridismo, dessa mistura de anjo com seres humanos. Estava no sangue, na genética, estava desativado. E nós já começamos a entender que não teve uma segunda visitação de anjo, que foi só uma antes do dilúvio. E eles trazem em suas correntes sanguíneas a maldade dos anjos, as revelações dos anjos, dos 200 anjos de Samiasa e Azazel, e que também o ser espiritual estava lá já pós-pecado de Adão, porque Adão criou mais Eva. Então nós vemos que o pecado já estava, e os anjos depois, antes do dilúvio, eles cumprimentaram o pecado de Adão. Como, Fernando? Tentando fazer uma terceira criação. Os irmãos estão entendendo? Eles queriam os anjos feitos no lugar invisível. Eles queriam trazer para o mundo, antes do dilúvio, uma terceira criação. E essa terceira criação não deu certo. E jamais daria certo. Por quê, Fernando? Porque mistura de criaturas de Deus com criaturas de Deus para criar não daria certo. Deus fez Adão e Eva, somente eles, X e Y, Adão para ter filhos espirituais e carnais, e Eva da mesma forma, para gerar os seus filhos no seu ventre. Então, o poder foi dado somente para Adão e Eva, para povoar, para ter filhos, para criar como Deus criara eles. Os irmãos estão entendendo essa revelação? Então, eles trazem em sua genética, e essa genética na corrente sanguínea. Por quê? Porque os livros apócrifos banidos, que vocês não creem, não acreditam, só acreditam no canônico, porque os padres, os rabinos, a filosofia ensina que está inspirado, mas não é verdade. Tem teólogos aí que estão falando que não foi uma atuação de anjos ali, que eram os filhos de Caim, os filhos de Abel, que se misturaram, os juízes, com o ensinamento judaico, o ensinamento judaico da religião judaica, que não acredita no livro de Enoque, que não foi os anjos, mas que eram os filhos dos homens poderosos, que eram os filhos dos juízes, que os filhos de Sete se uniram aos filhos de Caim, que eram juízes, e aí eles vêm com aquele monte de conjecturas, aquela lenda que eles criam, como criaram a lenda de Lilith, e muitas outras, na Soar, falando assim, desculpe. Então, aí coloca Elohim, significa filhos
dos homens, Elohim, filho dos juízos poderosos, das autoridades, Elohim, filho, anjos, mas só que a palavra correta que eles tiraram é a palavra iluminados. Filhos é iluminados, sempre foi, meus irmãos. Por isso que Adão era iluminado. Adão foi o primeiro anjo que Deus criou, por isso era o primeiro iluminado que Deus criou. F minúsculo, e viram, capítulo 6, versículo 2 e 3 de Gênesis, e viram os filhos, capítulo 6 de Gênesis, versículo 1 e 2 e 3, e viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, bonitas, escolheram bastante delas e se relacionaram e tiveram filhos sobre a terra. E quando os filhos de Deus se relacionaram com as filhas dos homens, NS, já existiam gigantes na terra, que era de fama. É bem claro isso. É bem claro que os gigantes já existiam, que era a genética de Adão, de Caim, de Sete, dos seus filhos. E quando vieram os híbridos, eles passaram a ter mais de 4 metros de altura, porque os descendentes de Sete, de Adão, os filhos de Adão e Eva, filhos e filhos, eles eram de 3 e 4 metros antes do dilúvio. Diz o livro de Segredo de Enoque, diz o livro dos Banidos, diz o livro de Noé, de Enoque. Mas se vocês ficarem somente, está falando de carne, que Deus destruiu o humano. Sim, Deus destruiu o humano. Por quê? Carne. Por que Deus destruiu aquela criação que era humanos? Por quê? Porque os humanos que Deus criou misturou com uma criação angelical. Os filhos dos anjos, híbridos. Eles se misturaram. Fizeram testes genéticos, criaram, revelaram. É só nós ler. Um anjo revelou a feitiçaria, outro anjo revelou a beleza, a vaidade, o outro anjo foi revelando o proibido, foi revelando as trevas mais, porque Adão já tinha trazido as trevas para o mundo, para o mundo que era luz. Agora os anjos vêm completar as trevas. E tem seus filhos híbridos, deformados. Eu estava falando com o irmão Paulo esses dias, por mensagem, e eu falei que Hollywood, com seus filmes, A Calçada da Fama, os Estados Unidos, eles sabem um pouco, eles colocam um pouco dos filmes que eles gravam com seus atores e atrizes, eles gravam e mostram um pouco o que era antes do dilúvio. Gigantes com olho, deformados. Eles fizeram testes genéticos, meus irmãos. Eles tentaram criar os anjos que se rebeliou, que deixou a sua habitação, que foram pós outra carne. É bem claro, Judas capítulo 1, ou versículo 1. Eles tentaram criar uma terceira criação, mas não foi dado para eles esse poder de criar. O que foi dado para eles, como foi dado para Adão, Adão falhou, foi o poder de governar aquilo que Deus criou. Você está entendendo, amado? Deus deu a Adão, que era anjo, que era um ser iluminado, o poder para governar aquilo que Deus criou. Na sua desobediência, na sua escolha, porque ele não tinha livre arbítrio, ele tinha liberdade de escolha. Quem tem o livre arbítrio é o Criador, porque ele é soberano, a soberania pertence só a ele e ele é o único. Ele é o único, é um. E para este anjo, ele deu para governar. E aquele poder que Deus deu para ele governar se tornou um poder avesso. Quando ele escolheu ser físico, quando ele escolheu ser terreno, quando ele escolheu ser da terra, quando ele escolheu ser um humano, mais Eva. Então, nós temos que ter um entendimento pleno das Escrituras.
Estou voltando um pouquinho atrás para trazer um resumo espiritual para que os irmãos entendam de tudo isso dessa série. Os irmãos podem estar assistindo vídeo por vídeo, parte por parte, para que os irmãos tenham perfeito um entendimento, uma mente iluminada. Então, era isso. Adão era um anjo. Os anjos pecaram. Os anjos pecaram. E tentaram criar, né? Porque para eles não tinham poder para criar. Então, se eles não tinham poder para criar, como Deus é o Criador, é soberano, então eles fizeram seus testes genéticos. A engenharia moderna, a tecnologia que nós vemos no dia de hoje, já estava lá no mundo antes do dilúvio, meus irmãos. Pasmem vocês. Por isso nós vemos as pedras, as construções, as cidades que Caim, a aquisição, começou a construir. E esse ser espiritual já estava atuando, ele já estava tendo uma atuação. A gente vê isso por intermédio da carne, da alma de Caim e dos seus filhos. E os anjos vêm para deformar mais, tentar deformar mais a criação de Deus, que foi perfeita. O perfeito criou o perfeito. Deus criou o homem, formou o homem perfeito. O Nefesh veio com graus elevados. Deus fez o homem perfeito, com uma genética. E, segundo os livros apócrifos, os híbridos tinham 6 dedos nas mãos, 6 dedos nos pés, eram todos deformados. E eles começaram a fazer genéticas, pegando os sêmis do próprio ser humano e pegando o ovo da serpente, dos animais, das raízes, misturando e fazendo teste genético para fazer uma nova criação. Por isso que nós entendemos hoje que muitas coisas que estão na criação não foi Deus que criou. Pelo livro da lei, dos animais puros, impuros, limpos e impuros, puros, impuros e puros. Nós vamos voltar. Não perca. Eu vou terminar agora. Nós vamos voltar continuando a Torre de Babel. Tá bom, meus irmãos? Um abraço a todos, paz e graça. Fique com Deus todos. Um excelente dia, uma excelente noite. Que esta paz, que esse reino de Deus manifeste em suas vidas. Um abraço, paz e graça.